Fernando de Noronha tem uma história fascinante que vai além de suas belezas naturais. No século XVIII, a ilha era um local estratégico no Atlântico Sul e, por isso, atraiu a atenção de piratas e corsários. Esses aventureiros e saqueadores vinham principalmente da França, Inglaterra e Holanda, buscando oportunidades de atacar navios que transportavam ouro, especiarias e outras riquezas das colônias para a Europa. Os corsários franceses, em particular, estavam entre os mais ativos na região. Eles tinham permissão de seus governos para atacar navios inimigos, o que lhes dava uma aura semi-legal. Noronha, com sua localização remota e difícil de acessar, era o esconderijo perfeito para esses piratas, que usavam a ilha para planejar seus ataques e se reabastecer. Além dos ataques aos navios, há lendas de tesouros escondidos na ilha. Supostamente, os piratas escondiam parte dos seus saques nas cavernas e praias isoladas de Noronha. Embora não haja provas concretas, essas histórias alimentam o imaginário dos visitantes até hoje. Outro ponto interessante é que as autoridades portuguesas, ao perceberem o valor estratégico de Noronha, começaram a construir fortificações para proteger a ilha dos piratas. Fortes como o Forte dos Remédios e o Forte de São Pedro do Boldró foram erguidos para defender a ilha de ataques inimigos. Essas fortificações ainda podem ser visitadas e contam parte dessa história de invasões e batalhas. Portanto, além de ser um refúgio de beleza natural, Noronha também foi palco de batalhas marítimas, invasões e da presença intrigante de piratas e corsários, que deixaram suas marcas na história da ilha. Caso de lepra em Fernando de Noronha. O episódio de lepra em Fernando de Noronha é um capítulo obscuro e pouco conhecido da história do arquipélago. No início do século XX, durante o período em que a ilha ainda funcionava como presídio e colônia penal, o governo brasileiro decidiu isolar pessoas diagnosticadas com lepra, hanseníase, em áreas remotas. Fernando de Noronha foi um dos lugares escolhidos. A lepra, que hoje é chamada de hanseníase, era uma doença estigmatizada e as pessoas infectadas eram frequentemente segregadas da sociedade. A falta de tratamentos eficazes à época e o medo de contágio fez com que doentes fossem enviados para áreas isoladas. Entre as várias colônias que existiram no Brasil, como em Ilha Grande e em algumas regiões do interior do país, Fernando de Noronha serviu como uma dessas colônias de isolamento. Os pacientes com lepra eram mantidos sob severo isolamento, em condições extremamente precárias. Viviam separados do restante da população da ilha, muitas vezes em construções improvisadas e sem cuidados médicos adequados. A falta de infraestrutura, de higiene e de suprimentos contribuía para agravar ainda mais suas condições de vida. As condições de isolamento eram tão rigorosas que, em muitos casos, os pacientes morriam sem jamais serem atendidos adequadamente. O estigma social e o abandono pelas autoridades criaram uma situação de grande sofrimento. A comunicação com o continente era limitada, e assim, a ilha assumiu um papel de esconderijo para os leprosos, que ficavam praticamente esquecidos pela sociedade. Hoje, o arquipélago é um exemplo de preservação ambiental, mas esse passado sombrio é uma parte importante de sua memória histórica, pouco discutida no contexto turístico que predomina atualmente. Presídio em Fernando de Noronha. O uso de Fernando de Noronha como colônia penal é um capítulo fascinante e relativamente pouco explorado da história da ilha. Desde o século XVIII, o arquipélago foi considerado um local ideal para isolar presos, tanto por sua localização remota no Atlântico, quanto por suas condições inóspitas na época. Em 1737, o governo português construiu o primeiro presídio no local, e a ilha permaneceu como uma colônia penal por mais de 2 séculos, até 1957. Prisioneiros políticos e comuns eram enviados para Noronha, e as condições de vida eram extremamente difíceis. A combinação do isolamento, da falta de recursos e das doenças tropicais tornava a vida na ilha bastante árdua.
Inclusive, a famosa Vila dos Remédios, hoje uma atração turística, era o centro administrativo dessa colônia penal. O nome Remédios se refere ao hospital construído para tratar os doentes da prisão. Durante a Revolta Praieira, em 1848, e a Revolta Federalista, em 1893, muitos prisioneiros políticos foram enviados para lá, tornando a ilha um símbolo de repressão. Os presos eram obrigados a trabalhar em projetos de infraestrutura, como construção de estradas e edifícios. Mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, a localização estratégica de Noronha tornou-se evidente. Em 1942, o arquipélago foi cedido aos Estados Unidos para que eles pudessem estabelecer uma base militar, que monitorava a movimentação de navios no Atlântico Sul e tinha uma pista de pouso para aviões de reconhecimento. Após a guerra, o Brasil retomou o controle completo do arquipélago e a ilha foi desmilitarizada gradualmente. Foi apenas nas décadas seguintes, principalmente a partir dos anos 1980, que Noronha passou a ser reconhecida como um santuário ecológico. A transformação de uma ilha com passado sombrio de colônia penal e base militar para um destino paradisíaco e preservado ambientalmente é uma das histórias mais fascinantes do Brasil. Hoje, cerca de 70% de Fernando de Noronha é protegida como Parque Nacional Marinho, sendo um dos principais destinos turísticos do país, famoso por suas praias paradisíacas, biodiversidade marinha e esforços de conservação. Deixa aquele like, curte, comenta e compartilha. Se inscreva que é de graça.